Iniciando mais um episódio de Sorrisos Inclusivos e hoje nós estamos com uma grande especialista e querida, a Carla Laprovítera. E nós falaremos sobre seletividade alimentar. Isso acontece em sua casa? É sobre nós, é sobre isso, né? Carla, que nós vamos estar conversando. E, assim, algo que é muito comum em crianças típicas e atípicas, que é um tema, assim, pungente dentro do consultório. Isso, falou em criança, falou em alimentação. Sempre você passa por alguma fase de mais ou menos seletividades alimentares, né? Isso é super comum no consultório. Acho que, assim, todo mundo conhece alguém, né, que passou por alguma dificuldade. E eu amei o convite, Grace, adorei vir falar sobre isso, que eu acho que é um assunto, assim, tão importante, né? Tão bom da gente levar para as famílias, para a gente falar de uma forma também mais técnica, para também dar uma tranquilizada para você que é pai, que é mãe, que está passando por isso, que pode contar com profissionais para, né, passar por essa fase e ajudar e passar de uma maneira mais tranquila. Porque quando a gente fala em alimentação, né, a gente engloba várias coisas, né? Então, tem desde a parte da mastigação, tem a parte da nutrição, do que a gente vai escolher, tem o fator psicológico também. Isso. Né? Então, a gente vai unindo várias vertentes, né, para ajudar mesmo a gente a passar por essa fase, digamos assim. É muito interessante, porque assim, é importante, né, identificar o que é considerado a seletividade, o que é que está dentro do ciclo de crescimento e desenvolvimento, né, da criança, porque, em geral, dá um desespero. Assim, os pais, logo, deixou de se alimentar, meu Deus do céu, meu já filho fica não tá comendo, né? Assim, não tá comendo, o que é que eu faço? E aí tem duas coisas que eu gosto, assim, né, de falar bem. Primeiro, é a expectativa que a família tem no que é o estar comendo bem. Sim. Porque se for um bebê de 6 meses, né, uma introdução alimentar ali no comecinho, mas a gente espera que a criança coma muito mais do que ela realmente vai tolerar, vai ser, né, ela vai aceitar. Então, primeiro tem a questão da expectativa, né, dos cuidadores versus que às vezes nem é uma seletividade alimentar ainda e algumas pessoas acham que é. E outra questão também é você avaliar de uma forma geral, né? O que é que está por trás daquela condição, né? Daquela seletividade, né? O que é que está levando aquilo. Então, assim, a gente tentar entender realmente o todo. Porque quando a gente fala assim, a criança não está comendo, né? Parece que é muito assim, né? Que ela não está comendo porque ela não gosta, porque ela não teve interesse na comida, muito focado só... birra, muito focado só pontualmente na criança. E às vezes não. O ambiente... Não favorece. Ou se tem alguma questão mesmo, né, fisiológica, ou se tem alguma questão mesmo motora. Então, assim, a gente avaliar todas as questões. Uma coisa que eu sempre falo, a primeira coisa que eu falo, assim, como é que tá o ambiente, né, nesse momento da alimentação? Como é que essa criança tá sentada na hora de comer, né, que é outra coisa importante. Como é a postura, como é que tá sendo dado esse alimento, quem tá ofertando, como é que tá sendo. Então, são várias questões. Até a tranquilidade, né, de quem tá ofertando, porque às vezes, assim... A criança, assim, vamos começar o processo de introdução alimentar. A criança mal fecha a boca, já tá outra... já tá, ou então aquela colher perseguindo e limpando a criança. Então, assim, são várias coisas que a gente às vezes vai identificando que ali na família, às vezes no dia a dia, a pessoa nem percebe que aquilo pode estar impactando na aceitação, né, da alimentação da criança. É interessante, assim, que é uma preocupação que sempre eu gosto, assim, de levantar, que é, assim, é exatamente esse tempo que você dá para a pessoa que está com o alimento na cavidade bucal, mesmo que seja um alimento pastoso. Você tem um tempo para elaborar, para jogar a língua, para misturar com a saliva e você deglutir. Aí é a calma de quem está ofertando. E às vezes, assim, as famílias hoje, elas estão muito atribuladas, é trabalho, ou seja, o próprio trânsito, a gente pensa que não, mas o trânsito para você chegar em casa, para pegar a criança, a gente tudo mesmo, né, se a gente for pensar, a gente se alimentando, nós adultos, às vezes estamos na pressa, a gente às vezes nem para, né, para ver ali mesmo, com calma. Claro que isso é até uma reflexão, assim, para todo mundo ver, mas às vezes não corre, eu vou comer aqui bem rápido. E na alimentação de uma criança, né, até de um adolescente, não é para ser assim, né? Não. Então ele precisa de um tempo maior para processar aquilo, para sentir, principalmente quando são crianças menores. Né, que tem todas as sensações novas que ela está sentindo quando ela está consumindo.
texturas diferentes, sabores diferentes, temperaturas diferentes. A própria cor do alimento é chamativa, né? A textura, são vários aspectos, né? Então, sim. assim, realmente leva um tempo, né? Mas quando é realmente visto que há uma seletividade alimentar, por exemplo, tem um grupo alimentar que a criança não aceita de jeito nenhum. Sim. Ou a gente busca muito, assim, ver o que é que está sendo aquela seletividade, né? Ou então, assim, tem uma textura que a criança não aceita de forma alguma. O meu filho só aceita se for alimentos secos. Ou então só aceita se for comida molhada. Então, isso já vai dando uns insights, né? Uns insights para a gente ver que ali realmente ou está se instalando uma seletividade alimentar ou já está instalada. E é interessante, assim, que algumas condições, por exemplo, como o transtorno do espectro, ele... Na própria condição, em geral, né, vem a seletividade. E eu fico sempre em busca, assim, dentro da minha área odontológica, sobre as papilas gustativas. Sim. Às vezes eu fico, né, curiosa para saber se há alguma condição que seja genética e toda, mas as papilas gustativas, elas são extremamente dinâmicas, elas se adaptam e elas, no decorrer dos anos de vida, ela também vai se modificando. Isso. Né? Mas é uma condição também sensorial. São vários aspectos. Dessa parte das papilas gustativas, né? A gente fala muito, não é a primeira vez que às vezes você experimenta e você vai gostar, mas se você manter ofertando para a criança, ela tende a passar, se for uma questão assim mesmo do sabor, né? Sim. As papilas gustativas vão se adaptando, né? E você começa a gostar. Isso. Então, se você insistir, agora se realmente, um exemplo, eu dei um abacate, aí a criança não gostou, aí eu nunca mais der, realmente ela nunca vai gostar, né? Se eu apresentar depois de muito tempo, ela não vai gostar. Sim. Então, assim, vai levar mais tempo. Agora, se eu insistir alguns dias, a tendência é que ela vá aceitando mais. E na questão mesmo do espectro, a gente tem muito essa questão sensorial, Sim. que muitas vezes, Grace, a gente até trabalha junto, né, com um profissional, por exemplo, da terapia ocupacional, Sim. né? Tem essa questão sensorial também na boca, né? São muitas sensações diferentes também, no corpo. Ou então, se o alimento cai um pouco e mela a criança, né? E tem todas essas questões. E da gente saber ir conduzindo. Então, assim, tem alguns alimentos que a gente procura retirar até para favorecer a aceitação dos outros. Sim. Por exemplo, alimentos que são muito estimulantes, né? Que tem muito corante, que tem uma explosão de sabor, de coisas artificiais. Sim. Acaba deixando a criança mais seletiva para o que a gente quer que realmente ela consuma. Que é fruta, verdura, os alimentos de verdade. Então, assim, a gente também tem essa questão das papilas gustativas e do sabor, quando acaba entrando outros alimentos, principalmente, que são explosão, né? De sabor, assim, um refrigerante, coisas muito artificiais, com corante. Então, isso também vai acabando atrapalhando. E aí tem algumas técnicas que a gente vai fazendo para a criança passar a aceitar mais. Eu sempre busco, assim, olhar o que é que ela já aceita. E ali ser um ponto de partida para a gente incluindo coisas novas. Só que realmente requer paciência, né? Requer um tempo. A família realmente tem que estar bem engajada também, porque é cansativo, né? Assim, quando você vê que você está ofertando e a criança não aceita, e você tem que ofertar de novo. E realmente demanda esse tempo, realmente esse esforço extra até que a criança passe a aceitar. Mas a gente consegue ir revertendo e vamos aumentando assim, o leque dos alimentos que ela vai aceitando. Aí depois a gente consegue fazer uma receita. Consegue, por exemplo, uma pizza. Ela gosta de pizza, então gosta dessa textura. O que é que a gente pode fazer parecido? E assim a gente vai aumentando esse leque, né, de alimentos. É interessante. E assim, Carla, funciona você... tá aqui. Você coloca à mesa aquela imagem daquele alimento e depois traz para o prato, assim, aquela coisa. Não, vamos primeiro deixar exposto à mesa para a criança ficar olhando e depois... Isso funciona de fato? Você acha que funciona? Isso funciona, principalmente quando ali a criança está vendo alguns alimentos que ela já identifica que ela gosta. Entendi. Então, se a gente botar tudo novo... Não dá. E assim, se botar uma quantidade grande também, aquilo distancia mais a criança a aceitar. Sim. Então, vamos supor que ela não aceita brócolis. E eu botar muito brócolis no prato, pode ter até várias coisas no prato dela que ela aceite. Mas ela vai focar, né, naquele alimento que ela não gosta, provavelmente acabar nem aceitando bem os outros. E no espectro autista também tem muito essa questão do hiperfoco, né, em algumas coisas. Então, às vezes estão focados muito em coisas crocantes e salgadas.
Ou então, às vezes, em coisas mais moles, né? E assim, isso aí também, se você botar coisas muito diferentes, acaba atrapalhando também, impactando. Sim, sem dúvida. Aí a gente, realmente, a recomendação, né? Assim, que desde o início você trabalha muito com bebê, né? Sim, Essa parte eu atendo, infantil. né, essa parte também desde a introdução alimentar. Então, desde 6 meses, né, a gente é uma coisa também importantíssima, assim, como é que é feita essa introdução alimentar. Sim. Tem um método que é um BLW, Sim. que é um método que a criança pega a comida e você não interfere. Sim. Tem um método tradicional, que era tudo amassadinho, só na colher. E o método que eu mais costumo, assim, trabalhar é o participativo, que ele mescla, você dá para a criança, claro que se a criança aceita, tem criança que às vezes não aceita. Claro. E, paralelo a isso, ter os cortes corretos do BLW para que a criança possa pegar na comida, para que ela possa sentir as texturas diferentes, para que ela possa visualizar ali o tamanho, ver que a cenoura é diferente do brócolis e por aí vai. Então, esse método, realmente, eu vejo que traz muitos ganhos e, assim, minimiza muitos casos da seletividade alimentar. Outra questão é que quando você começa a perceber que a criança está começando a excluir uns grupos, ou então que comia vários legumes e não está mais comendo, você já agir naquele momento. Entendi. Já procurar um cardápio novo, procurar uma ajuda realmente, assim, profissional para a gente ver o que é, conseguir identificar e já ir trabalhando em cima disso. Isso é muito interessante, né? A gente ficar atento, ou seja, o momento de você agir logo de imediato. Sim. Né? Sim. Que isso aí ajuda muito, né? Que assim, e normalmente o Nutri, ele tende a passar um cardápio, assim, ele também passa receitas, né? Prescreve, né? Vamos dizer assim. Passa, sim. E uma coisa assim que eu procuro fazer é passar esse cardápio junto com a família. Entendi. Então, assim, ainda mais nos casos de seletividade alimentar, ainda mais, porque a gente tem que ter aqueles combinados. Então, assim, você, se for uma criança maior, né, um adolescente, vamos tentar provar isso? E aí, assim, à medida que a criança vai dizendo que quer, né, eu topo, aí eu falo, pois olha, a tia Carla vai botar aqui, e aí depois você vai me mandar uma foto você provando. Não é obrigado você gostar, mas vamos provar, né? Então, assim, já dá aquela abertura até para a criança provar, porque a criança seletiva, muitas vezes ela nem tolera nem pegar, né? Nem tocar. Mesmo. Então, assim, não quer nem provar. Então, aos poucos, a gente vai conquistando, assim, passos até que a gente consiga realmente fazer com que ela vá aceitando mais e, naturalmente, depois de um tempo, ela começa... É interessante você estar falando a história do tocar, porque, em geral, se você não toca, dificilmente você leva a boca. Isso. Né? Porque aí bate a questão do nojo, né? Que é exatamente isso. Eu não consigo nem tocar. Por isso que no começo é muito importante deixar a criança mesmo se melar. Se melar. Né? Hoje em dia eu nem oriento mais botar o babador. Eu digo, se quiser ter o babador para bater uma foto, ok. Entendi. Mas é uma coisa que às vezes pesa ali no pescoço da criança. Principalmente uns que são de silicone, que são mais pesados, pesa, incomoda a criança. Ali tá uma coisa que ela não é habituada. Sim. Então, realmente, ela tem que poder se melar, sentir realmente, sei lá, se tá chupando uma laranja, se escorrer, ela ir se acostumando com isso. Isso aí já é também um trabalho sensorial. Exato. E aí, aos poucos, ela vai se acostumando, porque senão, cada vez vai ficando mais difícil. O que eu vejo, assim, lá no consultório mesmo, assim, as mães chegam, principalmente com a criança com um transtorno, né? O transtorno do espectro. Diz, Grace, só come comida marrom, ou então só come comida mais branca. Aí vem só arroz, aí um couve, enfim, e aí assim, é bastante desafiador, porque envolve outras condições. Muitas questões. É realmente algo difícil, como eu sempre falo, é um processo. Não é só uma coisa com alimentação. É um processo. Então, assim, até essa semana mesmo eu estava conversando com a família, e ela, ai, Carla, porque tá muito difícil, e como é que a gente pode fazer? Vamos tentar incluir. Eu posso incluir tal alimento que não eram uns alimentos muito legais. Calma, faz só uma semana que você foi no consultório. A gente vai ter um processo. A primeira semana ele realmente não vai aceitar tão bem. Mas na segunda, você vai pegar uma coisa que ele aceitou bem na primeira e vai colocar na segunda. E na segunda ele já vai estar aceitando mais. E por aí vai. Então, assim, dá também essa tranquilidade que vai passar pelas etapas, mas vai chegar lá. Porque muitas vezes, assim, as pessoas no geral estão acostumadas com algo mais... Esperar algo mais imediatista, né? Assim, esperar algo que, eu fui na nutricionista, então pronto, eu tô aqui no meu cardápio, agora meu filho vai comer.
Isso não é uma realidade. Isso não acontece, não é assim. A gente está ali para ser um facilitador, para botar em prática as técnicas, né? Ver o que é que a gente realmente precisa fazer, né? Adequar nutricionalmente para as quantidades para cada pessoa. Mas o processo em si vai ser no dia a dia. Vai ser você ofertando e a criança às vezes aceitando, às vezes negando. E não é uma coisa linear, né, E Grace? no tempo de cada um. E não é algo linear. Não, às vezes vai ter um dia que ele vai aceitar, vai ter um dia que não, vai ter um dia que ele vai... Enfim. Como, na verdade, o adulto também faz. Ele tem um momento que ele senta-se à mesa e ele come uma certa quantidade, está mais disposto a comer aquele, no outro dia que... Nossa, isso acontece, se a gente se auto-observar em nossa rotina, a gente também vai reconhecer a criança. E a gente consegue decidir o que é que a gente quer comer, né? Sim. Muitas vezes. Então, assim, hoje eu não tô afim de comer carne. Sim. Aí imagina se bota um prato de carne pra ti. Exatamente. Né? E força você a comer tem a isso. carne. Então, assim, na criança tem muito isso. Então, hoje tudo bem, ela pode não ter querido comer a carne, mas então aproveite ali aquela refeição, aquele momento. Sim. Pra incentivar a comer as outras coisas, né? Incentivar coisas diferentes. E sempre fazendo esse trabalho que é muito em conjunto, né? Assim, a gente trabalha com a família, trabalha em conjunto com a família, trabalhar em conjunto com outros profissionais, para a gente realmente agregando tudo que a gente puder para beneficiar, né, a criança. É sempre assim, quem trabalha com criança é sem você ter um foco no presente e no futuro, ou seja, que pessoa com padrão alimentar eu quero formar, porque a gente nunca pode esquecer que a alimentação, ela está dentro do estilo de vida, ou seja, é uma das fontes completas de saúde, né? É desafiador trabalhar com criança, porque, principalmente assim, nessa parte da alimentação, eu canso de ver lá no consultório, né? Os pais levando as crianças, mas às vezes o estilo de vida da família em si, né? Que a criança vê, que a criança vive em si em casa, é realmente muito diferente do que é esperado para que a criança tivesse. Sim. Do que até a expectativa dos pais para que a criança tivesse. Então, assim, a gente tem que mudar um todo. Um todo. Então, não adianta a gente não querer que a criança consuma refrigerante, se em casa ela vai abrir a geladeira e vai ter... E vai ter a imagem, a própria imagem e o adulto que ela admira. Então, assim, tem que ter muito essa parte do exemplo, né, do contexto também familiar, do contexto que a criança está inserida no próprio colégio, né, a escola também. A escola é muito... Né, que é muito importante, assim, que muitas vezes, assim, eu chego a conversar com a nutricionista da escola, com a professora, assim, muitas vezes a família leva o cardápio para mostrar qual deveria ser, assim, a realidade, até porque hoje em dia, assim, né, todo mundo conversa, assim, entre as mães também, olha, por exemplo, meu filho está passando por uma seletividade alimentar, então vamos ajudar, isso ajuda muito, porque ele vê as outras crianças também comendo, alimentando com alimentos realmente bons, e isso incentiva a criança a só o visualizar, né? Que um outro coleguinha tá comendo, aquilo ali já desperta. Sim. Também o interesse de ver outra pessoa, ou um coleguinha, ou se seja a família. Né? Então, assim, sentar à mesa também, a família. Importantíssimo. Pois ter esse momento. É um fator... É um fator muito que importante. Hoje é desafio. Hoje, por causa dessa rotina, mas isso aí deve ser um valor. Sim. Né, aí, às vezes, assim, até falar, não pode estar todos presentes todos os dias. Então, assim, vamos separar um momento... que vai ser o momento da refeição em família. Sim. Que a gente vai escolher, pergunta para a criança o que é que ela gosta, assim, o que é que vai ser o cardápio, o que é que você quer. Tenta ir filtrando, né? Obviamente, se ela escolher uma coisa que não é tão saudável, mas vamos escolher uma coisa saudável. Então, assim, botar um leque de coisas para a criança também poder fazer essa escolha. É interessante que, às vezes, a gente fazendo trabalho em creches mesmo, creches públicas e tudo, a gente já vê um lanche, né? Assim, na hora já um lanche rico, né? Um lanche com muitas frutas assim, já é esse olhar sobre o que é saudável, essa compreensão. A própria Ministério da Saúde, a Organização Mundial de Saúde, já tem uma linha já de esclarecimento sobre isso, extremamente importante, assim, valorizando o tipo de alimento que deve vir à mesa. Isso. Né? Ou seja, os primeiros 1000 dias da criança, esses estudos trouxeram um olhar muito valoroso sobre... Isso, com certeza. Até assim, como a gente estava falando aqui no começo, né, para o futuro. O que é que a gente pode... os primeiros 1000 dias, que é desde a gestação, né? Isso. Hoje já se fala até dos 1100 dias. Sim. Que incluiria ali os 3, 4 meses antes da gestação ainda, que a gente já sabe hoje que tem um impacto, né? Nesse preparo da gestação, daquele...
Bebê que vai ser gerado, assim, antes mesmo dele estar ali no útero, então, assim, ali já vai ter toda uma carga genética. Tudo. Né? E até os 2 anos de idade da criança, o estilo de vida, o ambiente da mãe, E aí, até os 2 anos de vida, a gente consegue, né? Que sempre usa essa acender ou apagar alguns genes. Então, a questão da obesidade, da diabetes. Né? Então, tem várias coisas que a gente pode melhorar a saúde da criança, da família, nesses primeiros 2 anos de vida. Isso que é mesmo. Tão decisivo. Decisivo. Né? Então, realmente é um investimento. Investimento na sua mesmo. saúde, Sem dúvida. E hoje, assim, o acesso, ele está sendo muito... O acesso à informação está sendo muito mais fácil. Sim. O que tem que se ter o olhar é onde eu vou colher essa informação. Isso, Né? Porque, ao mesmo tempo, tem se inserido... Ou seja, as facilidades, elas têm sempre as questões, as boas e as ruins. E aí, você saber onde você vai estar colhendo é que isso faz a diferença. E assim, Carla, quando a gente pensa também no autocuidado que os pais devem ter, com eles mesmos. Quer dizer, antes de começar com a criança, a exigência com a criança é o autocontrole também. Porque, em geral, os pais, eles vêm de uma... Eu acho muito injusto. Vem de uma alimentação, muitas vezes, deturpada, né? Assim, uma alimentação... Das gerações passadas. Das gerações, que aí, se a gente for falar aqui, às vezes as avós, assim, o que elas têm a gente trazendo... entra, né, muito em contato com as avós também, as cuidadoras, às vezes, se forem cuidadoras mais velhas também. E assim, faz parte você comer de acordo com sua cultura. Isso faz parte. Mas você precisa ter consciência. E assim, as coisas evoluíram, né? Os estudos evoluíram. Eu digo mesmo assim, na minha geração, quando eu era pequena, quando eu estava na minha introdução alimentar, não existia isso. Então, realmente, era tudo amassado, era dando pra menina, era empurrando realmente. Comida. Não tinha essa preocupação, né? Com aceitação, com... Eu queria era que a criança comesse. É isso mesmo. Assim, então, era um outro padrão. Hoje em dia, a gente já tem mais estudos, a gente já sabe essa questão da importância dos primeiros 1000 dias. Isso. Da questão de não dar o açúcar antes de 2 anos de idade, né? O quanto isso vai ser prejudicial. Desde a formação do paladar. Isso. A formação do paladar de uma criança começa ainda no útero. Ainda. Então, assim, a partir de 15 semanas, o bebê já engole o líquido amniótico e o que a mãe come, a gente já sabe que vai mudando ali, né, sutilmente, mas vai mudando o sabor do líquido amniótico. Então, vai ali criando já as preferências alimentares. Então, assim, quanto é uma responsabilidade, de fato, assim. Demais. Da gestante, né? E depois dos pais, quanto a o que vai ser colocado dentro de casa, né? Assim, o que é que vai ser aceito ou não que aquela criança consuma. Porque no começo, realmente, da vida da criança, é muito escolha ainda dos pais. É demais. Até que, claro, que depois chega um momento que é mais difícil você, né, conseguir controlar tudo. Sim. Mas esse início também faz uma grande diferença. E aí você está falando, me veio aqui à mente, assim, a lembrança, lá dentro a gente acompanha, né, os prematuros lá no hospital, e eu sempre pergunto qual foi a causa, ou vejo mesmo no prontuário, a causa da prematuridade. Em geral, eu posso dizer assim, que quase 90% é hipertensão. Claro que a hipertensão nem sempre vem da alimentação, mas a grande maioria, elas mesmas falam, elas mesmas comentam. Hipertensão e diabetes gestacional também. Exatamente, né? A diabetes. Então, que assim, eles ficam associados. Associados, né? E que tem a ver com padrão de vida, né? Não necessariamente só com alimentação, mas com estilo de vida no geral. Às vezes é uma gestante que já iniciou a gestação com um peso mais alto. Ou que era um fumante, né? Enfim, são várias questões. São, muitas. Então, que impactam, né? Assim, que a criança já nasce ali. E aí tem a questão na UTI, né, ou então de bebês prematuros que usaram sonda. Isso. Que aí tem essas questões também na introdução alimentar, demais, na aceitação. Impacta muito. Que às vezes a gente vê que a própria família às vezes nem associa, né? Porque foi há tanto tempo, assim, entre aspas, atrás que a pessoa nem associa. A gente fala, usou sonda, ficou quanto tempo, como é que foi a fase da amamentação? Então, assim, realmente tudo, né, vai impactando. Se amamentou ou não amamentou, como é que era ofertado, né? Então, tudo isso é a construção de uma história que aí a gente fala da história alimentar, da história do estilo de vida da criança, que tudo é junto, né? Aí você vai, o sono, a criança está enjoada, ela não dormiu direito, aí ela não quer isso, ela não quer aquilo para se alimentar, quer dizer, acaba que a criança é muito cansada, né? Assim, ela chegou do colégio, às vezes por jantar, às vezes passou o dia no colégio,
E às vezes janta no colégio, mas chega em casa antes de dormir. Às vezes janta acontece, de novo, então às vezes. vai querer Então, um leite, uma coisa, né? Então, é o padrão. É o padrão Quando mesmo. vai montar o plano alimentar, a gente tem que ver muito como é a rotina daquela criança. Às vezes a gente tem que mexer um pouco na questão dos horários. Ou então, às vezes, ela não está comendo porque, um exemplo, às vezes está comendo muito antes, ou então está tomando muito leite, ou então toma muito suco. Então, assim, às vezes ela já vai para a refeição sem o menor interesse na refeição, porque ela já está... Ou então vai para a refeição já irritada. Já vai Então, assim, o horário, às vezes, já tá mais cansado, já tá mais com sono. Passa daquele horáriozinho. E aí, aquilo ali já atrapalha também. Você sabe que hoje, às vezes, algumas questões, assim, passar do horário, por exemplo, do horário da criança, assim, a hora com sono, tudo vai impactar no comportamento dela. Quer dizer, alimentar, até no meu ambiente odontológico. Sim. A criança chega muito cansada, às vezes leva só... ela não está se comportando direito, eu disse, mas ela está cansada, assim, tem me trazido toda vez ela nesse horário, o horário Sim. que ela já está exausta, está querendo chegar em casa, é igual seu dia de trabalho, depois do seu dia de trabalho, você só vai para algum outro ambiente, se realmente... se você for relaxar, né? Assim, se você porque senão você também vai... E assim, a criança também cansa. A gente estava falando também, assim, né? Entrando na parte das crianças que não são típicas, né? Neurotípicas, Sim. elas têm a questão também da medicação, às vezes, que está em uso. Também tem isso. Tem algumas medicações que abrem o apetite, outras que vão deixar ela mais... Então, assim, a gente também tem que ter um olhar completo. Isso mesmo. Como é que está o momento daquela criança, né? Isso. Assim, será que agora é o momento de dar essa intervenção maior? Ou é o momento de, tipo assim, ir dando essas intervenções, mas com mais cautela, esperar... Às vezes é momento de aula, às vezes é férias, às vezes está entrando num outro momento. Então, assim, tudo isso a gente... Nascimento do irmão, também, às vezes está começando o colégio, também. Então, assim, algo novo na vida. São muitas nuances, isso que mesmo. a gente tem que ir avaliando. São ponderações que a gente faz, usa o bom senso para que você possa ir fazendo as mudanças também, porque realmente uma mudança alimentar... Eu sempre fico pensando o seguinte, às vezes você adora comer alguma coisa, e aquilo dali você gosta de comer aquela quantidade, Sim. e aquilo dali vai começar a ser modificado. Isso impacta na gente. Impacta. Então, assim, estava acostumada a comer muito, né? Porque tem muita essa questão também da compulsão. Da compulsão. Alimentar também, a gente está falando muito da seletividade, mas assim, a seletividade nem sempre significa que aquela criança vai comer pouco, né? Ela está sendo seletiva. Isso mesmo. Às vezes tem criança que realmente é seletiva e come pouco, mas tem criança que é seletiva, mas come muito de alimentos mais calóricos, de alimentos, né, mais industrializados. Então, acha que ela é seletiva porque ela só come banana e maçã, mas ela quer comer 10 bananas, né? Quer comer não sei quantas maçãs. Então, acha que porque é fruta vai poder comer muito. E aquilo acaba engordando a criança, deixando ela no sobrepeso, na obesidade. Então, assim, é tanto qualitativamente, né, o que qual é o leque ali de alimentos que ela está tendo, como também, assim, a quantidade que ela come de cada coisa. Tu estás falando isso e eu estou me lembrando de 2 casos que eu recentemente tive no consultório. Um deles era uma criança com transtorno, né, do espectro, e que ela estava numa fase de mudança alimentar, só que um dos hiperfocos dela era o doce. Muito doce. E aí ela teve muita cárie na dentição descida, né, na primeira dentição, dente de leite. E aí, nessa fase de mudança, eu disse, olha, é agora que a gente tem que minimizar, porque estava mudando para a dentição permanente. Quer dizer, isso não quer dizer que no dente descido, dente de leite, assim, você não tem que ter um super cuidado, porque até canal a gente teve que fazer na criança. Mas, na hora da mudança, não, tem que ser agora. É o trabalho conjunto. Aí entrou o nutricionista que já tinha, o fonoaudiólogo, o terapeuta, todo mundo fez uma força-tarefa. Uma força-tarefa. Não, e é importante. E assim, para também ter esse suporte para a própria criança saber lidar, né? Isso mesmo. Porque não é só o cardápio, nem é só a fono, nem é só a TO, não é só a textura. Então, assim, realmente vai somando todo mundo para poder ajudar. Para poder ajudar. Né? E assim, essa questão também da mastigação, né, Grace? Que às vezes, assim, não é... Demais. Né, assim, a criança às vezes nem consegue, ou então, assim, né, como é que a gente vai adequar? Essa questão aí do doce. Então, assim, vamos começar a minimizar esse doce, vamos passar para umas coisas adoçadas com frutas, com uva, né? Vamos ver se ela aceita mastigar aquilo. Se ela vai tolerar ou se ela vai aceitar realmente só uma coisa mais pastosa, mais molinha. Sim. Como é que vai ser, né? Como é que tá toda essa questão, assim, motora, né? Mesmo Isso. também.
E assim, o processo digestivo inicia na boca. Na mastigação. É na mastigação. Sim. Né? Quer dizer, então, quanto mais você... Não é aquela coisa, mastigar 30 vezes. Não é sobre isso. O mínimo, né? É pelo menos assim, o alimento ficar, o bolo alimentar, né? Quer dizer, ficar bem mastigado, porque além de tudo, você também deixa de sobrecarregar quem está precisando fazer outras funções. Quando chega, quando passa para cá, já são outras funções que precisam ser... E aí, às vezes, gera também carências alimentares, né? Assim, uma anemia... Isso. Ou então uma B12 muito baixa, e aquilo ali também já impacta, né? E, assim, todos esses nutrientes impactam, né? No desempenho da criança, no Agora, sono. É desafiador para os pais, né? Não é, Carla? Não, assim, é muito desafiador. É muito desafiador. Eu alimentar a criança e você... Porque requer tempo, requer paciência, requer você também, o adulto tá inteiro, né? Isso... É uma dedicação realmente grande, né? Assim, mas... O que eu sempre digo, é algo que é um momento ali que depois você vai colhendo os frutos. São sem muitos, dúvidas, né? E aí, assim, é aquele momento de agir, como você falou. Isso Se você mesmo. vai perdendo muitos times também, assim, Sim. o período que aquela criança está mais favorável àquilo, depois vai ser mais desafiador, né? E aí depois tem também, às vezes, tem pais que falam assim, eu deixei pra lá... E eu não vou mais, eu não tô com cabeça. Tudo bem, a gente, obviamente, tem que respeitar, mas, no fundo, a gente sabe que mais na frente vai acabar sendo mais difícil, porque os hábitos que vão se sedimentando nesse período, assim, que você tá deixando meio que pra lá, não vão ser hábitos tão legais, né? Então, Sim. assim, tô deixando, deixa ele começar o que ele quer, né? E eu não vou mais intervir. Se for doce, vai ser doce. Se for... E aí, assim, ok, tudo bem, a gente identifica aí que a família tá cansada e tudo, mas que depois você sabe que vai ser mais difícil ainda de reverter. Sim. Porque quando a criança tá ali na introdução alimentar, eu digo muito, a gente tem como se fosse uma página em branco. Então, assim, o que é que a gente vai escrever? Quando eu atendo um adulto, eu vou consertar os hábitos daquele adulto, né? Quando eu atendo um adolescente, eu vou consertar os hábitos dele quando ele era criança. Sim. Então, assim, quando a gente, sei lá, a família cansa por um tempo e deixa pra lá, depois, o próximo capítulo vai ser um capítulo mais difícil. É bem previsível, tudo bem, né? A gente já sabe o que vai acontecer depois, mas a gente vai tentar reverter e vai tentar realmente tornar os próximos mais fáceis. Mas é isso, é um passinho de cada vez, né? É uma construção, é um pouquinho que você vai conseguindo numa textura, depois num sabor novo, depois em um ganho, assim, realmente de cor. Hoje a gente tem muitas estratégias também, assim, na forma até do corte, né? Do preparo. A criança está inserida também no preparo da refeição. Quando ela aceita, assim, quando ela tem esse interesse, ou aceita, às vezes, se ela não aceita pegar, ok, mas pede para ela, filho, pois pegue agora o leite para eu botar nessa receita. Sim, pegue agora tal coisa para ela ir participando. participação. A participação, a interação da criança já ajuda muito também na aceitação, que aí entra as receitas, né? Receitas diferentes, receitas legais para a criança fazer com a família. Que eu acredito muito nisso, assim, que aí já gera aquele momento, né? Que importantíssimo. Muito isso, ganhos. Assim, isso é um olhar muito poderoso, né? Quer dizer, porque além da união, você tá com aquelas pessoas, assim, você tá fazendo, ou seja, o sabor do resultado é diferente. Sim, com certeza. Aí a criança tende a já aceitar mais, a querer experimentar, né? Então, assim, essa participação, vamos ver como é que ficou, né? Então tem toda realmente, aquele momento, né? Tudo isso por trás que favorece a aceitação. É um encontro. Né? Exato. É interessante. Assim, quando você recebe algo, é diferente de quando você faz algo. Sim. Ou seja, o valor, sobretudo, da criança. Ela desenha, ela receber um desenho é uma diferente. Ela desenhar, ela fazer o desenho, ela tá participando, ela produzir, é outra sensação para ela. Sim. Facilmente a gente percebe isso, né? E tem isso também da alimentação. Mas também tem o processo do ganho, quando ela sabe que venceu aquela etapa. Puxa vida, eu agora estou conseguindo comer isso. Sim. Então, os elogios que vêm com isso, ou seja, o reforço positivo, né? Que é também um outro processo, né? O reforço positivo, ser o mínimo ganho. Você comeu muito pouco. Não, é o mínimo ganho. Tem que olhar realmente, né? Até para incentivar que ela queira continuar, porque para a criança também é um processo difícil. Sim. Né? Assim, a gente fala muito, é cansativo para os pais, é cansativo para a família, tem que estar ali por inteiro e tal. Mas para a criança também,
é difícil, né? Assim, não é uma coisa fácil de você não conseguir comer tudo, ou então não conseguir participar de alguns momentos, né? De algumas refeições, então... É um desapego, né? Eu vou desapegar disso aqui para poder me apegar. E assim, como a gente vem falando, né? São muitas nuances. Então, assim, desde uma coisa pequena que você mude, né? Como o ambiente, o local onde a criança senta, até um prato diferente, um corte diferente. Então, às vezes, a cenoura, ela enroda ela, a criança não aceita. Entendi. Mas se a gente faz ela palitinho e bota no forno e já faz uma forma mais... Ela já aceita? Já aceita. E é isso que a gente quer, assim, nutrir aquela criança da melhor forma. Sim, sem dúvida. Então, assim, a gente quer que aquela criança esteja se alimentando o máximo de nutrientes. Então, uma variedade de coisas saudáveis e que ela vá aceitando. Então, se ela não aceita um arroz, por exemplo, com o feijão em cima, mas ela aceita com ele do lado ali, ou então aceita só o arroz sequinho, depois a gente vai começando a botar um pouquinho a mais. Então, a gente vai, também um pouco assim, da gente descobrindo os caminhos que a gente vai seguir com cada criança. É interessante. Você comentou aí dos formatos, e eu me lembrei também de uma criança com transtorno, e a mãe disse assim, Grace, ela adora chuchu. E por quê? Porque o chuchu eu consigo fazer as rodelinhas, fica bem direitinho assim, quase. Ele tem uma irregularidade, exatamente, mas mantém ali, assim, e o formato, né? Então, é meio redondo, né? Que ele tem quando é a parte mais gordinha dele, e aí ela dizia que aquela parte ali ele comia fácil por causa do formato, que era muito apegado ao formato redondo e tudo, aí ela... né? Fazia uma carinha, né? Aquelas formatas, pegava um copo, uma xícara, fazia ali o arroz, tudo redondo. Tudo redondo. Tudo redondo. E assim então, vai, aí conseguia. Exemplo, espetinho. Sim. Ele não tá comendo tomate, mas come brócolis, um exemplo. Aí você bota o brócolis e o tomate perto e outro brócolis. Entendi. Tipo, você bota assim, e aí a criança tende a comer, tende a experimentar, porque ela vai ter que passar por ali pra comer o próximo. Entendi, então, é uma boa ideia isso aí. E também as etapas, né? Tem uma técnica que se chama food chain, que é tipo como se fosse uma cadeia alimentar. Sim. Então, se a gente quer chegar numa batata, a gente começa por ela mais crocante, aí depois vai vendo qual os passos que a gente vai usando até chegar naquele outro alimento que a gente quer. Sim. Ou então, se a gente quer que ela coma um frango, aí começa como um bolinho, depois uma tortinha de frango, depois um franguinho mais de uma forma, depois ele mais crocante, até chegar no formato como a gente quer. Então, assim, tem todos esses processos. Vai despertando aquele sabor, né? Isso, de uma forma bem suave. Exato. E aí é muito interessante. Porque aí o paladar vai se acostumando, as sensações vão sendo acostumadas, né? E aí a criança tem que aceitar melhor. E assim, falando de temperos, né? Assim, os nossos, por exemplo, eu fico vendo assim como é interessante. Mesmo os adultos, a gente vai para a região sudeste, as pessoas comem mais salsa. Sim. E aqui a gente tem nosso coentro, que é tão na nossa mesa, né? Então, nossa, eu não como salsa. Interfere muito também. Demais. Interfere. E assim, os temperos, né? Usar o máximo de temperos naturais. Então, assim, tirar muito dos temperos artificiais, né? Aqueles já prontos, que são muito ricos em glutamato. Sim. O glutamato monossódico, ele é um realçador de sabor. Sim. E ele interfere muito, né? Tanto na parte do paladar, como até neurologicamente falando, na parte da tireoide também. Então, é um super vilão que está presente em muitos alimentos. Muitos. Principalmente nos alimentos, né? Esses temperos já prontos. Sim. Alimentos industrializados, tipo batatinha, salgadinho, esses industrializados. Pode olhar que sempre tem. E ele atrapalha muito nessa questão da aceitação, porque ele realça muito esses outros sabores. Então, fica difícil a criança começar a aceitar os... Eu lembro muito bem de um curso que eu cheguei a fazer por curiosidade mesmo, que era exatamente como se vende alimentos para as crianças. Era uma escola de marketing lá em São Paulo, uma escola bem conhecida, e eles ofereceram esse curso, e aí eu vou, né? A gente lida com criança. E eles falavam, assim, a forma como se prepara o alimento para ser vendido o alimento processado, quer dizer, desde aquela embalagem, ou é a embalagem... a pacotezinho, né? Então, o personagem que é querido. Exato. Então, a criança não vai, né? Não tem aquela escolha pelo alimento em si. É muito visual. Muito. Então, mesma coisa a gente trazer realmente para dentro de casa. Você não vai conseguir o personagem, mas bota no prato, bota no copo, pega uma coisa diferente, um tema que a criança goste. Então, isso tudo já vai favorecendo esse ambiente de aceitação para as crianças. Carla, tu achas que, assim, atualmente as crianças têm consumido mais açúcar, assim, mais doces?
principalmente depois eu diria assim, principalmente depois de um ano, quando não tem orientação, assim, depois de um ano elas passam a consumir. Se tiver orientação, se estiver sendo acompanhado, se tivesse orientação pelo pediatra, pelo odontopediatra, pela nutricionista, muitas vezes a gente consegue até os 2 anos. E aí mora um pouco, assim, do perigo, porque aí, pronto, eu não dei açúcar até os 2 anos, né, que eram os primeiros 1000 dias. E aí, como é que vai ficar essa inclusão desse açúcar depois? Sim. Tem uma oferta muito grande, assim. Muito grande. A obesidade infantil é algo, assim, alarmante, né? Cada vez você vê Sim. mais. Tem muitas questões. Tem a questão da ansiedade da criança pela comida. Sim. Então, o quanto também o açúcar, ele dá uma excitação na criança, né? Então, a criança fica mais... Que até nos Estados Unidos falam, né? Sugar high. Que a criança come muito açúcar, ela fica mais, né? É um alimento mais excitatório. Então, assim, isso tudo já traz uma mudança de comportamento. Sim. Eu vejo, assim, realmente que depois dos 2 anos, quando eu pego também crianças já mais velhas, tem um consumo muito alto, assim, até pelo consumo. O ambiente, assim, às vezes vai para aniversário, né? Muito aniversário, aí uma vida social já muito ativa. Muito ativa. Então, eu digo, gente, meu filho, ele não deixa de ir, ele vai pros cantos, ele, né, hoje ele já tem 4 anos, ele come, mas eu dou uma organizada, assim, eu tento tirar os piores, deixo mais, assim, os chocolates. Claro. Vou organizando, tento, né, que ele coma coisas mais... Então, assim, eu acho que a gente nunca vai conseguir botar, né, a criança e tirar. Zero é muito... Mas, assim, zero é muito... Um controle. É e o tirar controle. Os piores. Exatamente. Eu digo assim, tirar os piores, os que vai com muito corante. Isso mesmo. Assim, o corante faz muito mal, né, à saúde. Demais. Atrapalha muito essa parte do paladar. Isso. Então, assim, o que é que você faz pro seu filho comer? Tudo. É esse processo de construção. Se ele parou de comer tal coisa, você tentar fazer de uma outra forma, você tentar incluir um alimento parecido. E aí depois, ele não parou de comer feijão. Pois então vamos fazer um feijãozinho verde, já que ele não tá aceitando. Vamos ver se ele aceita, ou aceita tipo um baiãozinho. Ou então vamos botar só um caldinho, até ele conseguir voltar a comer. Então acho que é muito essa questão da ação, né? E dessa variação. E assim, quando eu penso na comida, e essa questão também do açúcar, eu digo assim, olha, sabe aquele dia que você vai para casa da avó? Sim. Né? Que tem o bolo, que tem o biscoito, né? A comida afetiva, né? A comida afetiva. E que às vezes, tem ali um biscoito que é da família, um bolo que a avó gosta de fazer. Então, esse tipo de alimento, ele é mais tranquilo, assim. E assim, a criança vai aprendendo, ela não vai querer comer 10 fatias de bolo, vai comer muito. Exatamente. Vai comer até ficar... As crianças, no geral, elas têm muito essa questão de percepção de fome e saciedade muito bem estabelecidas, né? Quando você amamenta, se você amamenta o bebê não quer mais, ele solta o peito, ele tá ali. Então, assim, a gente, ao longo dos anos, principalmente as nossas gerações, foram perdendo isso. Então, eu digo assim, que essa geração atual, essa próxima, os que são pequenos ainda, a gente tem que tentar corrigir isso. Porque a gente é acostumado, né, a comer. Nós adultos, vou comer um pouquinho mais. Tem muito, assim, eu vejo muito adulto, eu gosto de comer até eu ficar bem farto. Sim. Né? Realmente, eu gosto de comer bastante. Então, assim, perde aquela questão da fome e da saciedade. Então, assim, quando a gente pega um bebê, uma criancinha na introdução alimentar, realmente nessa parte da infância, a gente tem que realmente tentar ao máximo controlar isso de fome e saciedade. Então, muitas vezes, às vezes, tem até crianças que são bem ávidas por doce, mas se você botar ali um pedaço, ela vai comer um pedaço. E tem outras crianças que já foram acostumadas de uma forma diferente, que elas vão querer comer tudo. Que elas vão querer doce, tipo um brigadeiro, vai querer comer 10 brigadeiros, né? Ela vai ver aquela oferta. E outra coisa importante também é quando você quer barrar muito também. Sim. Se você dá uma super importância a certos alimentos, aí a criança passa a não aceitar. Então, se você ficar muito insistente num só alimento, a criança passa a não aceitar também. Então, assim, tem que ter toda essa psicologia, né, também. Realmente é muito ligada ao emocional, né? Quer dizer, é uma... Ligada ao emocional que eu digo assim, porque você, no ato que você está ofertando, quer dizer, esse equilíbrio de você ter o insight de, olha, assim, como fazer. O como fazer. Realmente tem que ser orientado. Porque facilita muito o caminho. Né? Eu falo, olha, vai ter o doce, já sabe que vai estar na casa da avó, vai ter muito doce. Pois então, vamos logo garantir assim, um almoço, colocar mais fibra, né? Um pouco mais de proteína, porque a proteína vai dar mais saciedade. Então, assim, fazer os combinados também com a criança. Olha, vai ter
Vai ter o picolé, por exemplo, vai ter o bolo, mas você primeiro vai aqui a comer a sua comidinha, seu almoço, e depois você vai ter esse momento, né? Ou então a gente vai sair, depois você vai comer tal coisa. Então, Fala aqueles doces que eram feitos, assim, os doces de fruta que eram feitos e tudo, eles têm alguma coisa sobre isso, assim, que são menos ou não? No geral, eles levam também muito açúcar. Muito, né? Assim. Tem a fruta, mas se você pensar um doce de goiaba, um doce de caju, tem, né, ali a fruta, não leva os corantes. Sim. Né, não leva toda essa carga industrializada, assim. Então, assim, você tentar realmente uma coisa mais caseira, até se fosse industrializado, mas minimamente industrializado, a gente já tem muitas opções hoje no mercado. Até mesmo assim, para a parte infantil, tem várias linhas legais. Sim. Tem coisas que, até para facilitar, às vezes a mãe precisa, os pais precisam levar uma coisa, né, outra junto. Sim. Vai para uma viagem, vai para uma saída e quer levar uma coisa mais prática, a gente tem umas linhas legais. Muito, né? Acho que assim, o mercado também já visualizou isso, já visualizou, né? Então, assim, já. De coisas mais naturais, de coisa com menos aditivos. Sim, isso é uma lista de ingredientes mais limpa. Sim. A própria tabela nutricional que mudou nos últimos tempos, então ela já deixa isso mais claro na hora da escolha, né? Sim. Tem agora as lupas, então diz o que é que vai ser alto em açúcar, o que é que vai ser alto em gordura. Então, assim, fica mais fácil também de identificar e fazer essa escolha. Isso é fantástico, assim, essa mudança, né? Ou seja, esse respeito que já... Esse olhar, né? Com o consumidor, né? Com o consumidor, assim, claro. E aí cabe, né? Assim, as escolhas serem feitas de uma forma mais assertiva. E de fato tem rótulo que você também nem enxerga direito as coisas. E aí tendo algo que é mais... chamativo, né? Chamativo. Que já você consegue identificar melhor. Então, nós estamos aqui com a doutora Carla Laprovítera, Nutri, de bebês, né? Você trabalha com gestante, bebês. Eu trabalho desde tentantes, né? Que é quem tá tentando engravidar. Então, a gente faz esse preparo. Sim. Eu digo assim, que eu trabalho para ter uma geração realmente mais saudável. Porque maravilha. Realmente, antes esse preparo, né? A gente vê como é importante. Não só da mulher, mas do casal. Sim. Então, acompanho muitos casais que estão tentando engravidar. E depois, nas gestantes... E aí eu digo, quando eu dou alta para gestantes, eu já estou esperando daqui a 6 meses a criança lá no consultório, que é pra gente dar continuidade. Que bom. Né? Porque realmente é esse o caminho, né? Assim, é o que a gente quer para ter famílias realmente mais saudáveis, ter essa construção desses hábitos. Beleza. Então, fique conosco, nós traremos sempre assuntos bem importantes para vocês. Obrigada. Foi um prazer enorme. Que bom. Foi muito legal. Eu super lhe admiro como profissional, como pessoa. Eu lhe acompanho nas suas redes sociais, você ali fazendo. A Grace, ela faz mesmo, bota a mão na massa. Saudável, faz suas receitas. E eu amei o prazer. Foi assim, todo meu de participar e estar aqui contribuindo para os 6 seguidores. Obrigada. Carla, por favor, finalize. Fale de suas redes sociais, que são bastante ativas. Por favor, fique à vontade. Quem quiser me seguir é no Instagram, Carla Laprovítera, _Nutri. Ok, então fique com a gente. Nós teremos mais pessoas bem interessantes como a Carla. Obrigada, Grace. Obrigada também.